Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que todo mundo já passou ou vai passar um dia. Como lidar com a dor, os sentimentos, quando perdemos alguém que amamos? Como passar pela fase do luto? Pois é, nós vamos conversar hoje com a psicóloga Deise Rosa sobre esse assunto. Deise, muitíssimo obrigada pela sua presença, um bom dia para você, viu? Bom dia a todos. E é bem isso mesmo, né? Ou a pessoa já passou, ou ela vai passar, enfim, é algo que foge do nosso querer. Controle. É uma das únicas coisas que foge do nosso controle, né? É a única coisa que nós sabemos, que nós temos uma finitude, mas o ser humano adora controlar tudo, mas isso não dá conta. E daí, quando acontece, o mundo desaba, aí vem os porquês, né, Deise? Por que comigo? Por que ele foi? Por que ela foi? Na verdade, vem muitos questionamentos, e aí até alguns autores, eles colocam assim, a questão das fases do luto, períodos, né? Denominam de formas diferentes, mas assim, o que é um luto? Né? Então, o luto é tudo aquela dor interna que sentimos ao perdermos algo, desde, sei lá, um par de brinco, que você perdeu uma coisinha simples, até uma dor mais intensa, que é perder alguém. E aí, esse luto, quanto tempo ele dura, como que é essa fase, eu vou estar sempre bem. Então, as pessoas têm assim, nossa, mas a pessoa está sorrindo, está ótima. E eu sempre costumo dizer, né, sorrir nem sempre significa estar bem, até porque tem períodos em que a pessoa ela até fica bem, segue a vida, de repente, principalmente quando se aproxima de alguma data comemorativa, cai o sentimento, dá um baque, aí volta. Então, essa montanha-russa é algo bem natural no processo do luto, natural e até saudável. Isso, essa coisa, a pessoa tem que viver o luto. É isso mesmo? É isso mesmo, assim. Nós vivemos numa sociedade que eu costumo dizer que é uma sociedade do espetáculo, onde a gente tem que estar sempre bem. Isso não existe, o ser humano não fica numa constante felicidade. Os sentimentos, todos eles, inclusive a tristeza, faz parte da nossa vida. Então, mascarar ela, fazer de conta que está tudo bem... Pera, se eu fico mascarando ela, uma hora ela aparece em forma de doenças no meu corpo, ela aparece em forma de fracassos profissionais, ela vai aparecer de alguma maneira, porque a gente acaba deslocando de um lugar para o outro. Então, quando eu realmente estou sentindo algo, vamos olhar para isso, vamos chorar isso. Então, o que fazer? Expor. Chorar é uma das formas. Chorar. Né? É aquela coisa, chorar faz bem. Chorar faz bem, claro, faz muito bem. As pessoas aqui muitas vezes não sabem o que fazer. Nossa, tá chorando demais, vamos entupir de remédio. Nossa, não chora, você viu, nem gostava do morto. Então, assim, tem 1000 julgamentos sociais por conta disso. Ou as pessoas esperam que você fique muito mal, ou quando te vê muito bem, acham estranhas. Então, até as pessoas enlutadas não sabem nem como se posicionar socialmente pelos julgamentos do outro. E é muito importante, assim, qual é a melhor dor ou qual é a maior dor? Não existe. Existe a sua, existe a minha. Tem pessoas que, por exemplo, quando estão passando numa fase de luto, elas precisam entrar em projetos para fazer sentido à sua vida. Tá tudo certo. Isso vai mantê-la viva, ótimo. Tem pessoas que precisam ficar mais reclusas, não querem conversar com muita gente. Já tem aqueles que precisam sair de casa porque não dão conta de ficar em casa. Então, qual é o certo? Não tem. E eu vejo assim que em relação às redes sociais hoje, as pessoas acabam se expondo bastante e as pessoas acabam julgando essas pessoas, né? Muito. E nessa questão do luto também, porque às vezes a pessoa perdeu um ente querido, enfim, ela teve a fase dela, enfim, aí ela começa a postar algumas fotos, os outros, olha lá. Já tá feliz. Já tá feliz, já tá bem. Já tá isso, né? Como se a gente esquecesse da pessoa que faleceu. E assim, o que a gente chama de um luto elaborado? É quando eu entendo que aquela pessoa que tinha todo um significado na minha vida, ela continua aqui para sempre. Mas a minha vida também continua. Então, eu vou fazer novos projetos difíceis, readaptação, né? Então, eu vou começar a aprender a fazer coisas sozinhas que eu não fazia, coisas que eram diferentes que assim, aquela pessoa. Então, eu vou dar novos ressignificados. E nesses novos significados, eu vou ter outros tipos de felicidade também. Que, como qualquer outro momento, são felicidades passageiras, que vêm e voltam, são momentos bons da nossa vida. Então, se as pessoas conseguissem olhar muito mais para a sua dor e com menos julgamento para a dor do outro, o mundo seria de uma forma muito mais leve. Com certeza. Agora, por exemplo, assim, a pessoa está passando pela fase do luto, tristeza. Quando que essa tristeza
demasiada, enfim, por um longo período, pode se confundir ou até ser depressão, ou estar no início de algo assim, Deise? A gente costuma dizer que existe o luto normal e o luto patológico. Vejam, quando a gente perde alguma coisa, quando a gente perde alguém ou a gente passa por situações de perdas, é natural a gente entrar num período de sintomas depressivos. Isolamento, irritação, choro, enfim, a gente entra nos sintomas. Eu costumo sempre, nos processos de atendimento, enquanto tanatóloga também, pelo menos ali uns 3 meses, 6 meses, é um período em que a pessoa ela está muito mais reservada, muito mais triste, esse período. Bom, dependendo qual for também a causa da morte, dependendo qual é a relação que eu tinha com aquela pessoa, né? Então, não existe assim, passou 6 meses, próximo dia é hora de procurar tratamento. Tem situações em que a gente precisa estar entrando com medicamentos, às vezes antes. E tem situações em que depois de 2, 3 anos é que você vai trabalhar essa relação. Porque o luto, nessas fases que ele passa por raiva. Raiva do quê? Raiva da pessoa que morreu, por que você me abandonou, por que aconteceu isso? Raiva de Deus, raiva do universo, raiva das pessoas, por exemplo, sei lá, perdi o meu marido. Aí eu vejo uma mulher lá falando mal do marido, eu tenho raiva dela, eu tenho inveja das pessoas que estão bem, sabe? Então, esses sentimentos que fazem parte de nós seres humanos, também eles aparecem numa situação de luto, e é normal. Depois essa raiva passa, daí vem uma tristeza de novo, depois vem um processo de aceitação, depois eu fico numa coisa mais como se eu negasse o fato, depois eu volto na tristeza, entende? Então, essa oscilação não existe muito período. Claro, eu não estou conseguindo mais voltar para o meu trabalho, a minha vida não tem mais significado nenhum, eu não consigo mais sair de casa, minha alimentação está precária, meu sono está precário, eu comecei a ter prejuízos físicos. Aí sim a gente, vamos procurar ajuda, vamos ver o que está acontecendo. Às vezes pode ser que uma substância química faça um processo de auxiliar nessa parte física, não de tampar a dor. Muitas coisas também que a gente escuta, enfim, é que geralmente quando uma perda grande para a família, sempre um acaba que fala assim, não, eu preciso ser forte pelos meus filhos, eu preciso ser forte pela minha mãe, eu preciso ser forte pelo meu pai, sendo que essa pessoa ela não precisa ser forte, né, Deise? A gente acaba, no movimento sistêmico, assim, a gente percebe que cada um vai posicionando um papel. Um vai ser aquele que vai resolver todas as coisas da papelada, o outro vai ser aquele que vai ficar mais triste, chorão, o outro vai ser o forte. Mesmo eu forte, eu tenho algum movimento e para alguém ou alguma forma de expressar a minha dor? Por quê? Porque nós não precisamos ser fortes o tempo inteiro na vida. Isso não é só para quem está passando em processo de luto, isso é sempre. Então, eu preciso ser a mais chorona o tempo inteiro também? Não. Socialmente falando, nós precisamos entender que existem situações e pessoas em que eu posso me abrir muito mais, expor os meus problemas, etc. E tem pessoas que eu não preciso fazer isso, que eu vou ter que cumprir o meu papel social no meu trabalho, isso, aquilo, né? Então, o ser forte é o que me mantém vivo, ok, desde que eu não fique mascarado nessa força. Que eu possa, sim, de alguma forma, com uma pessoa ou outra, né? Aí algumas pessoas falam assim, Paty, mas eu não sou de falar. Então vamos escrever, então vamos conversar, vamos falar com a cadeira, sei lá, mas o pôr para fora para não ficar só remoendo aqui dentro da gente. É importante. Com certeza. Deise, agora trocando um pouquinho de assunto, assim, né? Mas ainda contigo, toda essa área de psicologia, nós vamos ter uma palestra bem importante nesse mês, né? Conta pra mim. Isso mesmo, dia 28 de agosto, é uma quarta-feira à noite, às 19h30, no Teatro Municipal. Eu vou estar falando para pais, né? Familiares, enfim, sobre educação de filhos, né? O título da palestra é Socorro, meu filho não veio com manual. O seu veio? Não. Nem os meus. Procurando ainda esse manual. Eu também. Procurando. Enfim, então é uma palestra toda voltada para pais, sobre o que a gente faz na hora da birra, ansiedade de filho, punição, essas coisas todas. Olha só que maravilha, viu? Você volta aqui no nosso programa pra gente falar específico. Com certeza. Isso, desse socorro todo para as nossas famílias, Isso mesmo. Eu que agradeço, a palestra é gratuita, todos estão convidados, né? É importante entrar no Instagram para poder fazer a inscrição desse link, né? Psicóloga _ Deise Rosa. E aí, assim, são vagas limitadas, mas eu espero que todos que têm interesse possam estar lá. Com certeza, e nós vamos estar lá. Obrigada. Um beijo. Um beijão para você.